Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Hoje nós estamos entrando no segundo domingo do Advento. Nós estamos reunidos hoje para refletir sobre a vinda de Jesus. E nós queremos fazer isso em nome de Deus, que é Pai, misericordioso, Criador de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, que é o único caminho, Senhor e Salvador. E em nome do Espírito Santo, que nos consola e nos anima. Eu convido você a ficar em pé. Nós vamos abrir nossa Bíblia para iniciar esse momento de culto no Evangelho de Lucas. Vamos ler a uma só voz dos versículos 68 a 79, o cântico de Zacarias, cheio do Espírito Santo, depois do nascimento do João Batista, entoa esse lindo cântico. Então vamos ler todos juntos a uma só voz, Lucas 1, de 68 a 79. Vamos lá? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, e conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à intronável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Oremos. Deus de amor e misericórdia, obrigada, Pai, porque é santo, é poderoso, é misericordioso, longânimo, compassivo para conosco. Obrigada pela Tua palavra, bendito Senhor, ó Deus, nas palavras de Zacarias, que agradece por João Batista, aquele que viria antes de Jesus. Obrigada porque o Senhor não nos deixou nas trevas. Obrigada porque o Senhor é luz. Obrigada porque o Senhor nos dá a direção e fortalece, renova, revigora o nosso espírito. Nós te rendemos graças nessa hora. Receba este culto, Senhor, com louvor, que nós entoamos a Ti com louvor e adoração, Senhor. Pedimos também, fala conosco através da Tua palavra, dos cânticos aqui entoados, que o Teu nome seja exaltado através das nossas vidas. Nós assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Por estarmos aqui reunidos para celebrar o advento de Cristo e lembrar o grande feito de Jesus através da ceia que nós vamos celebrar hoje, nós vamos também nos preparar, reconhecendo que nós somos falhos, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas dificuldades e confiando nele também, entregar a Ele o nosso coração nessa hora. Então eu convido você em silêncio, se colocar diante do Senhor e clamar misericórdia. Senhor, Deus da liberdade, aqui nós estamos, ó Deus, para nos preparar para a vinda do Teu Filho ao mundo. Porém, não somos dignos de comparecermos diante de Ti para essa celebração, Senhor, pois nós falhamos no que nós fazemos. Nós pecamos também por pensamentos
e por palavras. Por isso nós te pedimos, Senhor, esteja do nosso lado, perdoando os nossos pecados e nos preparando para o verdadeiro louvor e a celebrar a comunhão entre nós através da Santa Ceia, Senhor. Tem misericórdia de nós quando humilde clamamos. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Quando reconhecemos e confessamos os nossos pecados a Ti, o Senhor nos dirige a nós dizendo que a Tua graça nos basta. Obrigada, Senhor, e que o Teu poder se aperfeiçoa quando nós estamos fracos. E nós reconhecemos, ó Deus, a nossa fraqueza. Que o nosso encontro, Senhor Deus, nessa manhã seja um encontro de alegria, na expectativa da espera do nascimento do Teu Filho Jesus Cristo. Assim, Senhor, nessa expectativa, nessa esperança, nós não podemos nos esquecer, ó Deus, de tantas dores neste mundo, Senhor. Por isso nós clamamos a Ti pelas dores do mundo, clamamos a Deus, imploramos piedade, misericórdia sobre o mundo, sobre aqueles, ó Deus, que passam fome nessa hora, que têm sofrido, ó Deus, e que muitas vezes nós ignoramos. Perdão, Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo, ó Deus, que geme e chora a Tua criação. Os Teus ouvidos estão inclinados para ouvir o clamor, mas muitas vezes nós não estamos. Perdão, Senhor. Que a Tua salvação, Senhor, nos encha de paz, mas também, Senhor Deus, de indignação para com o pecado. Senhor, tem compaixão. O Teu poder sustenta o testemunho nosso, porque nós somos pequenos e falhos. Tem compaixão, que o Teu reino venha, Senhor. Querido Eleson, Senhor, tem piedade, Senhor. Assim nós oramos nessa hora, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Celebrar o Advento é celebrar a presença de Deus no nosso meio, né? Quando nós entramos nesse período do ano litúrgico e a gente vê tudo enfeitado para o Natal, nosso coração fica cheio de alegria. E é isso mesmo, é viver o batismo que nós professamos, é viver a expectativa do reino que será consumido plenamente quando Cristo voltar pela segunda vez, e é a certeza de que no nascimento, vida e morte de Jesus Cristo nós somos readmitidos na esperança, readmitidos no reino. É viver essa expectativa de forma alegre. E é por isso que nós louvamos e nós bendizemos ao Senhor com cânticos também. E nessa hora hoje nós estamos aí com um reforço, né? Temos vários irmãos que estão viajando hoje. O Dioraci e a Mazé estão atendendo um pedido da Catedral Evangélica lá em São Paulo, participando de algumas reuniões. Então também estejamos em oração por esse nosso parceiro. Então eles estão em São Paulo a serviço do reino também. Alguns irmãos também precisaram viajar em cima da hora. E eu também gostaria também um motivo especial a gente dar louvor a Deus nessa hora. Quem veio semana passada, quem participou do culto online viu, né? O Adilson veio aqui trazer a palavra pra gente na preparação para a prova do presbitério e ele passou. Então estamos esperando agora a data que ele será ordenado. Ele ainda não, quando a gente falou com ele a última vez, ele ainda não sabia, o presbitério ia definir. E até onde a gente sabe, ele chegou bem tarde, né? Era quase 2 horas da manhã, então a reunião foi longa. Mas com a graça de Deus, né? Aquela história, ele já é pastor, agora é só o reconhecimento da ordenação, né? Deus nos chama, Deus nos capacita e a comunidade nos envia, né? Para o presbitério, e o presbitério nos envia para a faculdade, para fazer os estudos teológicos, e aí a gente volta para prestar essa prova e continuar servindo na comunidade, né? O Adilson de Baté, que tem auxiliado tanto a gente aqui em São Carlos, né? Parceiro, é amigo do reino. E a alegria nossa também é que hoje nós temos então outros amigos do reino para nos ajudar no louvor. Então ontem conversei com o Luciano, então o Luciano já chamou mais gente, então os irmãos de Ribeirão Bonito estão conosco, então eu queria chamá-los à frente para dirigir o louvor nessa hora. E que nós possamos louvar e bendizer ao Senhor com alegria. Convido você a ficar em pé. Vamos cantar, vamos louvar.
Deus. Grande é o Senhor, né? E muito digno do nosso louvor. Nós não merecemos nem louvá-lo, mas Ele merece o nosso louvor e é por isso que estamos aqui, para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor Jesus.
Salmo 51, 10 é um salmo que eu gosto muito, e em particular esse versículo. Eu costumo recitá-lo todos os dias, né? É minha oração antes de qualquer oração. Ao agradecer ao Senhor, né? E quando vou pedir a Ele, a primeira coisa a pedir é o que está no Salmo 51, 10, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Porque nós somos pecadores, como dizia Paulo, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero esse sim eu faço. Então, a nossa oração ao Senhor é que crie-nos um coração puro, né? E um espírito inabalável, para servirmos na obra dele com amor, né? E em serviço sempre. Então, vamos cantar, coração igual ao teu. Que tenhamos um coração. Pedir um coração igual ao coração de Jesus eu acho que a gente pede muito, né? Mas que tenhamos um coração parecido ao coração de Jesus. Amém? Sinto vontade, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrará igual. Mas o desejo meu de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá um novo coração. Dá um coração igual ao teu.
coração, Senhor. Porque sabemos que o Senhor tem feito, Senhor, maravilha em nosso meio, mesmo sabendo que nós não merecemos. O Senhor é um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus justo, um Deus que está sempre disposto, Senhor, a cumprir, Senhor, o teu propósito, Senhor, em nossas vidas. Queremos expressar nossa gratidão, porque hoje aqui, Senhor, com alegria, nós fomos recebidos pelos nossos queridos irmãos, Senhor, mais uma vez para estar juntos, cooperando, para estar num só corpo, num só espírito, num só pastor, Senhor, para te louvar, para te agradecer de coração. Continue conosco, Senhor, porque sabemos que o Senhor já falou conosco, Senhor, dando início nesse trabalho, mas nós sabemos que estamos dando continuidade no trabalho, porque sabemos que nós temos a nossa vida para te louvar, para te agradecer, Senhor. Aqui é um momento a mais que nós temos para expressar a nossa gratidão. Mas nós sabemos que o Senhor é presente em onde quer que estamos, porque nós estamos sempre pedindo a tua direção, a tua orientação. Continue conosco, continue ainda nos ensinando, Senhor, a te louvar, a te agradecer de coração, Senhor. Que nós possamos assemelhar a ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é perfeito, mas nós estamos aqui pedindo a tua misericórdia, Senhor, e inspirando na tua perfeição, Senhor. Em nome de Jesus, aqui dentro já oramos, te agradecemos e te louvamos, porque, Senhor, sabemos que até que o Senhor nos ajudou e com certeza vai continuar nos ajudando. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Culto de Natal. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia, mas antes da gente ler o nosso texto de hoje, eu gostaria de fazer uma introdução a essa microsérie aí do Advento, né? Nós estamos aí, eu não sei se você parou para pensar, mas falta só 20 dias para o Natal já, né? Você já pensou onde vai passar o Natal? O Ano Novo, né? Enfim, nessa época aí a gente vê que as pessoas se transformam. Tem aqueles que começam a praticar boas ações, né? Para dar tempo ainda de chegar ao presente do Papai Noel, de poder chegar na ceia e falar, eu fui uma boa pessoa, né? Tem aqueles que gostam de enfeitar a casa, porque tem criança que gosta do Natal mesmo, né? Tem aqueles que gostam das mensagens de paz, brigou o ano inteiro, fez briga com a família na rede social, mas essa época é uma pessoa de paz. Estamos aí planejando as comemorações do final do ano, definindo os presentes, né? Pensando quem eu vou dar presente, quem eu não vou dar. O ano passado você tinha desculpa da pandemia, né? Para não dar, mas esse ano não tem jeito, né? É brincadeira. Mas o fato é que parece que o espírito das pessoas se transforma, né? O espírito desse tempo, assim, parece ter um sentimento de bondade, uma coisa diferente no ar, as pessoas se aproximam mais do próximo, lembram que tem gente passando fome nesse período, né? Que passa necessidade, enfim, tudo chama mais atenção. Além desse espírito natalino aí, tem outra coisa que impressiona nesse período, que são as tentativas de explicar o Natal. Né? Os filmes, os programas, os desenhos infantis, as séries de TV, e aí aparece um monte de gente tentando explicar o Natal, cada um com a sua vertente, né? Seja judaica, cristã, ateu, à toa, enfim, alguém tem que tentar explicar o Natal. O fato é que, se a gente parar para pensar, esse tempo acaba levando a gente à reflexão. É um tempo de refletir, parar para pensar por que a gente celebra o Natal ou por que não celebra, né? Enfim, quais são as justificativas, quais são os sonhos, o que a gente celebra, afinal, o que a gente quer repartir, o que a gente quer compartilhar, por que, com quem, como, né? Enfim, por mais que a gente pense, o fato é que estamos chegando mais ao final do ano também, tem a questão de agradecer, de gratidão, ou não, né? De renovar as esperanças, porque às vezes a vida está difícil. E não é porque bateu 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, que as coisas, como muita gente acreditava na virada do ano passado, né? A pandemia ia acabar, tudo ia voltar como era antes. O fato é que algo mudou, né? E a gente precisa admitir que algo mudou com a pandemia e que a gente não somos mais os mesmos e não seremos mais os mesmos. Isso marcou cada família de um jeito. Famílias perderam entes queridos. Teve gente que pode falar, graças a Deus
Alguns perderam tios, outros pais, outros filhos, outros irmãos. Mudou, algo mudou. E é importante a gente refletir, afinal, por que a gente celebra o Natal? Por que a gente celebra o Natal, né? E observando tudo isso, observando a gente, a nossa realidade, e de repente a gente se dando de cara com a realidade, também vem um sentimento de vazio, de desprovimento. Porque às vezes a gente se dá conta que a gente não fez nem metade do que queria, ou que realmente perdemos pessoas queridas que não vão celebrar o Natal conosco. Como diriam os antigos, não vão comer nozes esse ano. Né? E, enfim, e aí brota dentro da alma, assim, uma sede, uma necessidade de preencher esse vazio, de ser consolado. Enfim, o Natal tem várias coisas assim que vão nos questionar. E nós, como cristãos, temos a resposta do Natal, mas muitas vezes nós nos esquecemos dessa resposta. E como ela preenche essas necessidades e esses vazios. E a nossa proposta, então, já que nós estamos e chegamos nesse tempo de Natal, e se fugir o bicho pega e se ficar o bicho come, a gente vai ter que pensar mesmo. Você pode fugir dos seus pensamentos, mas eles vão atrás de você onde você estiver, né? Vamos refletir um pouquinho sobre o Natal dentro do livro de Isaías. E a gente poderia dizer então que Isaías é o livro do Natal. Né? Se a gente olhar para o profeta Isaías, a gente vai ver no capítulo 7, que é o que nós vamos falar hoje, da promessa do Natal. No capítulo 2, sobre a chegada do Natal. No capítulo 3, sobre a criança do Natal. No capítulo 4, a grandeza do Natal. E a gente pode fechar com o capítulo 5 dizendo da celebração do Natal. Mas, como a gente vai pegar alguns versículos dentro desses textos, a gente optou aqui em falar que então a gente vai trazer cartões de Natal para cada um de nós. Então nós vamos tirar alguns versículos, só que eu vou falar, depois que a gente lê o texto, não feche a sua Bíblia, porque a gente vai ter que entender um pouquinho esse contexto de Isaías para entender o porquê dessa promessa de Natal. Então, Isaías 7, versículo 14, que diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Eu vou ler numa outra versão, que diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu santo nome nessa hora e pedimos, seja conosco, dá entendimento nessa hora, ilumina o nosso coração, que a Tua palavra encontre terra fértil dentro de nós e que ali ela cresça e ela frutifique, em nome de Jesus. Amém. O nascimento virginal de Jesus, como a gente sabe, né, já teve muito sob ataque. Ainda tem, né? Muita gente questiona, porque esse é um dos fundamentos da nossa fé, um dos fundamentos do cristianismo, que afirma que Maria concebeu Jesus de forma miraculosa, que não houve um relacionamento sexual entre Maria e um outro ser humano, que ela manteve-se virgem, sem relações, e que Jesus nasceu então dessa forma. Muito se questiona a respeito. Geralmente quem não acredita nisso questiona mais ou menos o seguinte: olha, esse ensino aí sobre o nascimento virginal é simplesmente um mito, é uma história para ficar bonita, é um mito sobre o nome de Deus que estava aí permeando a cultura grega logo que o cristianismo veio, e alguns vão alegar que os cristãos pegaram emprestado essa história, né, e anexaram então a sua crença. Pois bem, eu não sei se você já ouviu isso ou algo parecido, mas isso também estava na mente céltica, na mente do descrente, principalmente após o iluminismo, século XIX, a era da razão. Esse negócio de milagre, de coisa assim que acontece sem entendimento, não tem espaço na racionalidade do iluminismo.
Hoje em dia, um pouco menos. Nós estamos aí, né? Vamos situar nós na história, né? A gente pensa no iluminismo, final do século XIX, início do século XX, o ápice da racionalidade humana. Nós vivemos hoje o que os sociólogos chamam de pós-modernidade. Nós voltamos agora, o pessoal cansou de racionalizar e agora a gente voltou à época das experiências. Agora, o que parece assim tão irracional, não tem problema. Se eu sentir que tá tudo certo. Olha como é a mente humana, né? Hoje o que as pessoas querem? Experiência. Eu quero uma experiência com Deus, eu quero uma experiência com o sagrado. Tudo bem se Maria era virgem ou não era, eu já não me importo mais. Então a gente vê como as coisas vão mudando ao longo do tempo. Mas o fato é que foi muito questionado, em alguns casos ainda é. E quando a gente pensa então em tudo isso e como responder essas críticas, entra um fator que a gente precisa e não pode esquecer, que é a fé. A fé na doutrina, a fé naquilo que a Bíblia nos ensina, né? Nós tivemos aí nessa semana aí várias discussões. Teve um pastor batista que foi expulso da sua denominação por questionar algumas coisas e dentro do contexto do sermão que ele pregava fazia sentido o que ele queria dizer, mas tirado fora do contexto, de fato é uma heresia. E muitas vezes, para aqueles que não creem em Deus, a Bíblia não é suficiente. Como explicar para quem não crê? O fato é que a gente esquece de um fator importante, que é o Espírito Santo, que vem sobre nós nos dando a iluminação do seu Santo Espírito. Nós, em algum momento, tivemos um encontro com esse Deus. E nesse encontro, o que aconteceu? O Espírito Santo nos abriu os olhos, nós somos iluminados e nós passamos a entender e crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando nós pensamos nessa questão da virgindade de Maria, nós não podemos tirar a questão da fé. Nós entendemos que Deus assim veio também sobre Maria, com o seu Santo Espírito. E, se eu não me engano, no dia 2 ou dia 3 do nosso Cada Dia, a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre a questão de Maria ser então engravidada, vamos usar esse termo, pelo Espírito Santo. Jesus não tem a semente do homem, só da mulher. É Deus quem vem sobre Maria através do Santo Espírito e gera ali no ventre dela então Jesus Cristo. E isso a gente só entende pela fé. E a fé, como diz a Bíblia, é dom de Deus. E a gente recebe. Então eu não vou ficar aqui discutindo isso, se ela era virgem, não, é questão de fé. O coração do incrédulo, ele é assim desde sempre. Se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis 3, vai falar da questão do pecado. O coração do incrédulo é cheio de crise desde muito antes, porque tudo é consequência do pecado do mundo, a falta de fé, consequência da nossa rebelião inicial. E a gente vive nesse caos que nós vivemos hoje por causa do pecado, o pecado que nos corrompe a sociedade, que nos faz então crer ou deixar de crer em alguma coisa. Nesse sentido, a gente não pode esquecer desse fator. E a solução para isso é arrependimento e da fé em Cristo, que é a solução para Deus tirar a gente desse caos que o mundo vive, que a gente vive. E foi precisamente isso que Acaz, e aí você fala, quem é o Acaz, Gisele? Falei para você deixar sua Bíblia aberta, certo? Acaz era o rei que governava quando Isaías profetizava. E Acaz, por um momento, ele vive esse caos que a gente também vive. Olha aí, o verso 9. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e a capital de Samaria, o filho de Remalias, se o não crerdes, certamente não permanecereis. Acaz é questionado por causa da sua fé. Mas eu queria que você voltasse comigo no verso 1. Sucedeu aos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim,
rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ele. Porém, não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. E disse o Senhor a Isaías: agora sai com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, não se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tição fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amendoou trêmulo, e conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabael. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. E depois o texto que a gente leu, né? Vamos entender melhor aí. Quando a gente pensa na promessa de Natal, a gente tem a proposta humana e a proposta de Deus. A proposta humana, né, quando a gente olha esse texto que a gente começou, Isaías 17, a gente vê como é bonito, né? A Virgem vai dar a luz, o Senhor mesmo vai fazer um sinal, e a promessa de Natal que a maioria de nós ama, defende, apesar da opinião dos críticos, né? E surge aí então um contraponto. Vamos olhar para o programa de Acaz e a gente vai entender o que isso tem a ver com o Natal, porque parece que está uma bagunça, né? Vamos lá. Acaz era rei de Judá. Lembra que Israel foi dividido depois de Salomão entre norte e sul. Então, o norte ficou conhecido então como Israel e o sul como Judá. Então, Acaz, rei de Judá, Judá que era da tribo de Davi. Então, Acaz estava aqui num problema político, num apuro grande. O que aconteceu? Vamos entender. De um lado, os assírios pressionavam, porque eles queriam conquistar o quê? A Palestina, toda aquela região ali. Do outro, tinha aqueles que resistiam a essa ameaça dos assírios. Quem eram? Os sírios e os chamados samaritanos, ou israelitas, ou efraimaítas, enfim, como você quiser, da tribo do norte, os de Israel. Então, sírios e samaritanos queriam o apoio dos de Judá, que eram da tribo do norte, do sul, aliás. Então, eles queriam juntar os 3 contra os assírios que estavam descendo, pressionando todo mundo lá. Só o que aconteceu? Os judeus, os de Judá, não aceitaram se juntar com os de Samaria. Lembra que tinham, até na época de Jesus, essa briga era boa, né? Eles não se misturavam, então eles não aceitaram. Então Acaz, que era o rei de Judá, estava sozinho nessa. Não vou me juntar com vocês. Então estavam lá os samaritanos, junto com os sírios, iriam se juntar com Judá contra os assírios. Deu para entender o rolê político aí da coisa? Judá então não quis se juntar com os outros 2. E aí o que os outros 2 planejaram? Acaz não quer? Vamos conquistar Judá, nós derruba Acaz e a gente põe o rei que vai combinar com a gente. E vamos nós 3 contra os assírios. É esse o grande, né, para a gente entender melhor todo esse texto que a gente leu. Então, tá aí Acaz num problema geopolítico grande, né? Israel e Judá Israel e Judá, a gente vê ao longo da história do Antigo Testamento, eles sempre tendo problema de relacionamento com Deus.
de não se submeter à vontade de Deus. E aí a gente vê então que o reino do norte, Israel, tinha se separado do reino do sul, e a Assíria então, que vinha lá de cima, ameaçava a paz ali na Palestina. E a gente tem a Síria querendo buscar vantagem nisso tudo, se juntar com Israel e com Judá, para também se manter, né? Cada um tentando tirar o seu. E a lição aqui para a gente é clara. Sempre há uma razão mais profunda para os nossos problemas reais. Porque a gente olha para esse problema todo e a gente fala assim, afinal de contas, por que todo esse problema? A falta de fé. A falta de fé. Sempre que a gente abandona a palavra de Deus, nós pagamos um preço muito caro. Judá pagou, Israel pagou. Os assírios e os sírios, a gente nem sabe onde estão hoje. Também pagaram. Se a gente observar mais de perto o estado desse homem aqui, de Acaz, a gente vai ver que ele tinha abandonado a herança do seu avô Uzias e do seu pai Jotão. E aí, depois, se você quiser ler mais a respeito, está lá em 2 Reis 15, 2 Crônicas 27, vai contar a história deles. E por fim, ele tinha abandonado a Deus. E ele estava sendo pressionado por todos os lados. Todo mundo na cabeça dele. Todo mundo na cabeça dele, apavorado por conta do boato do povo. Cego para tudo o que Deus havia feito até aquele momento para o seu povo. Cego, agitado, tentando controlar tudo sozinho. Sabe? Com um monte de prato na mão e disfarçando o temor de Deus. Porque no fundo ele sabia que existia um Deus e que as coisas iam ser complicadas. Olha só. Acaz pressionado de todos os lados. Da Síria, de Israel e do norte, que a Síria estava descendo. Está aí no verso 5 e 6. Olha só, né? É verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele e dizem: atacaremos Judá e a conquistaremos, e então colocaremos o filho de Tabeal para reinar sobre Judá. Ou seja, um rei que iria unir todo mundo. Tipo, olha, você vai perder seu posto. Seria então, vamos pensar em uma aliança pró-Palestina, pan-Palestina, né? Contra a Síria, que estava vindo com tudo, querendo derrubar. Mas por que a Síria estava indo naquele pedacinho de terra? Que eles queriam chegar no Egito. Né? Naquela época, as grandes potências, uma queria, né? Israel estava ali naquele trajeto assim, entre quem estava no norte e quem estava no sul. A gente vê Acaz também, olha aí, apavorado por conta dos boatos do povo. Porque pensa bem, no versículo 2, havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: a Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei, o coração do seu povo, imagina a situação, estava morrendo de medo. É todo mundo contra mim, é todo mundo contra o povo, a gente vai morrer. Que nem a árvore no meio da tempestade, né? Então a coisa estava complicada. Olha só, Acaz estava cego para o que Deus já tinha feito até aquele momento. No verso 4, diga a Acaz que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daquelas duas brasas apagadas. Olha o que Deus fala para ele. Rezinho, rei da Síria, Peca, o filho de Remalias. E Acaz agitado, tentando controlar tudo sozinho. Você percebeu aonde Acaz está nesse texto? Ele não está no palácio. O texto fala pra gente que ele estava lá no aqueduto. No final do aqueduto que abastecia o tanque superior. Ou seja, o aqueduto naquela época seria o nosso sistema de água, né? E para e pensa, se ele não estava apavorado, por que ele não estava no palácio? Ele estava lá tentando, gente, né? Vai faltar água, a gente vai ser invadido, a gente vai se proteger. Ele tinha que garantir suprimentos
para uma invasão. Ele estava lá no meio do povão, tentando resolver as coisas. Pensa bem, um rei de uma nação, no final do aqueduto, que abastece o tanque superior, perto do campo de onde lava a roupa, campo do lavandeiro, onde o rei estava. Não parece pra gente bravura, parece na verdade um pavor. Ele estava tentando garantir com as próprias mãos que o suprimento de água da cidade aguentaria firme uma invasão. O cerco que ia ter, né? Naquela época cercava a cidade e deixava as pessoas ali morrendo de fome, até alguém se entregar, morrendo de sede, até alguém se entregar. Então ele estava agitado, tentando controlar tudo sozinho. Acas, ele estava disfarçando também o temor do Senhor, porque olha só, Isaías vai lá falar com ele, e no verso 10, eu estou lendo uma outra tradução, até para mais fácil para a gente entender. Ó. Depois, no verso 10, o Senhor enviou essa mensagem ao rei Acaz: peça ao Senhor seu Deus um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, algo como os céus, ou profundo como o lugar dos mortos. O rei Acaz, porém, respondeu: não, porém o Senhor aprova desse modo. E a gente olha essa resposta e fala assim: nossa, como Acaz é crente. Ele estava apavorado, ele estava morrendo de medo. Pedir um sinal naquele contexto não seria colocar o Senhor à prova, seria obedecê-lo. Era Deus que estava falando para ele pedir um sinal. Não era. Então, a gente vê que, afinal, parece que Acaz está complicado. Olha a situação dele. E Acaz, ele queria dizer que ele tinha sim temor ao Senhor, mas ao mesmo tempo, será que é isso mesmo? Porque se eu ponho Deus à prova, se eu pergunto, se eu coloco a minha vida para Ele, as coisas vão ter que mudar. Eu vou ter que fazer o que Deus quer que eu faça. E tem hora que a gente quer o controle da nossa vida sozinho. A gente não quer pressão. A gente vai ter que andar reto. Então, como a gente é mestre, né? Acaz aqui, diante da fala de Isaías, é igual a gente. Como a gente é mestre para disfarçar o pecado. Como a gente é mestre. E a gente usa até a Bíblia, porque ele cita aqui Deuteronômio 6,16, dizendo que não ia colocar o Senhor à prova. Porque na verdade, ele no desespero, ele queria controlar tudo sozinho. Era um desespero, uma piedade disfarçada. E aí Deus entra em cena, né? A gente olha a proposta humana e a gente vê a contraproposta divina. A contraproposta de Deus para o problema do homem é fascinante. O problema nosso, né? Observe como Deus trata e como Ele trabalha aqui o coração de Acaz. Primeiro que Deus vai aonde Acaz estava. Acaz estava lá, né, num lugar inusitado, na hora da maior aflição. Deus foi ao encontro de Acaz. Não deixou Acaz sozinha. E não é assim que Deus age conosco. Já parou para pensar? Como Ele nos alcança, onde a gente está, em qualquer lugar, Ele vem ao nosso encontro na hora mais difícil. Ele envia pessoas, Ele envia canções, Ele envia devocionário, Ele envia. Deus é maravilhoso. Seja no escritório, na estrada, no laboratório, na sala de cirurgia, no canteiro de obra, na cozinha, na sala de aula, no quarto, no hospital, onde a gente estiver. Quando menos a gente espera, Deus vem nos socorrer. Amém. Amém. Deus sempre chega para nos socorrer. E da mesma forma que Deus achou Acaz, Ele achou Maria. E nos acha ainda hoje. Olha lá, Lucas 1, de 26 a 28. No 6º mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, na cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela
e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Deus veio ao nosso encontro para nos salvar. Quer promessa mais linda de Natal? Deus alimentou a esperança de Acaz nessa hora. Deus diz a Acaz que, embora Jerusalém fosse sitiada, atacada, saqueada, levada ao exílio, o que seria de fato o que iria acontecer depois, porque acontece, né? E ela é levada depois para o exílio. Aliás, vamos corrigir aqui. Judá mas posteriormente. Quem nesse momento aqui, porque os assírios vêm, né? Se você lembrar do resto do contexto bíblico, os assírios vêm e eles acabam com a Samaria. Eles levam todos os israelitas embora. E lembra que os assírios eram o pior domínio que tinha na época. O que eles faziam? Eles separavam as famílias. Ele mandava a mãe para um lugar, o pai para o outro, um filho para outro lugar. Ninguém nunca mais ia se ver. Esse era o jeito deles dominarem. Judá permanece firme aqui, nesse contexto dos assírios. Mais para frente, depois, com os babilônicos, é que eles são levados, mas eles são levados, se você ler lá o profeta Ezequiel, os babilônicos levam ele, mas eles são levados e eles fazem tipo um campo de refugiado lá do lado do rio Quebar. Então era diferente, eles levavam as pessoas, mas elas ficavam juntas. Os assírios não. Tanto que até hoje não tem como as pessoas falarem de quem elas são descendentes, né? Hoje o que a gente tem de judeu são aqueles que são descendentes de Judá e no pedaço da tribo de Efraim que ficou com Judá. Os israelitas foram assim, as assírios levaram tudo embora, acabaram com tudo. Mas o fato é que vamos olhar para Acaz então. Acaz, rei de Judá. Fica claro que pra gente aqui, que talvez não era essa a forma que Acaz queria ser encorajado, né? Bem como a gente também, né? Mas o que o profeta, Deus manda o profeta fazer? Olha, você vai lá, pega o seu filho, vai com o seu filho lá. E sabe o que quer dizer esse nome aí difícil? Em hebraico, o nome do filho de Isaías é Seá-Jassubi, que quer dizer remanescente retornará. Era uma promessa, né? Manda ele lá então encontrar o rei Acaz, lá no final do aqueduto, né? Lá no campo do lavandeiro, longe toda a vida de onde ele devia estar. E o Senhor diz para ele: olha, vai ter ruína, mas também vai ter restauração. Você está destroçado, mas eu vou te restaurar. É assim que funciona com Deus. E quando Deus encoraja Acaz, revelando o fim que teria Israel, o norte, os sírios que estavam ali, ainda assim, é mais impressionante que Deus faz Acaz se lembrar que aqueles líderes daquelas nações não passavam de seres humanos. Mas que ele sim, Deus era o Senhor. Ele era o Senhor. E portanto, para ele ficar firme, que ele iria restaurar Judá, né? Ouça só, no verso 4: diga a Acaz que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daquelas duas brasas apagadas. Eles querem vir para cima de você, mas são duas brasas apagadas. É Deus falando para ele. Por que você tem medo deles? Eu sou Deus, né? Rezim, o rei da Síria, e Pecã, o filho de Remalias, né? É verdade que os reis da Síria e de Israel tramaram contra ele e dizem: atacaremos Judá, conquistaremos, então colocaremos o filho de Tabael para reinar sobre Judá. Mas assim diz o Senhor soberano: essa invasão não acontecerá, jamais ocorrerá, pois a Síria não é mais forte do que a capital Damasco, e Damasco não é mais forte do que o seu rei Rezim. Quanto a Israel, em 65 anos será esmagada,
e completamente destruída. Israel não é mais forte do que a sua capital Samaria, e Samaria não é mais forte que o seu rei, Pecã, filho de Remalia. Se vocês não creem com firmeza, não permanecerão firmes. Deus foi além. Ele lembrou Acaz de que ele ainda era o Senhor e orientou ele a pedir um sinal. E pede um sinal que eu te dou. Você esquece quem eu sou? Quanta bondade, né, de Deus dizendo isso para ele, né? E é interessante isso porque é algo assim como se Deus dissesse para ele: Acaz, eu sei que é difícil você crer em mim numa hora dessa. Eu sei que é difícil, mas eu ainda sou o seu Deus. É eu que te digo, peça um sinal e eu vou te dar. E Deus fez o mesmo com Maria. Quando a gente pensa no Natal, olha lá em Lucas 1, de 29 a 37, confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer para ela. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, você encontrou favor diante de Deus, ficará grávida e dará à luz um filho, o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Amém. Nós lemos o cântico de Zacarias no início, quando João Batista nasceu. Para Deus nada é impossível. Então, sempre é tempo. Deus ainda é o mesmo e faz o mesmo conosco. E às vezes a gente acha que a gente está bem, mas quando a gente olha para a nossa vida de fato, a gente está destroçado, destruído, cansado. Deus é o mesmo. Ele garante que os seus planos sempre se cumpram em nós. Por mais que a gente tente bater cabeça longe, fora da vontade dele, ele diz para a gente: pede um sinal. Você está disposto a crer, a perseverar? Eu sou Deus e eu estou com você. O nosso sinal é Cristo. Olha lá em Romanos 8, 31, 32. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? A gente já tem a salvação em Cristo Jesus. Não tem por que a gente ficar quebrando a cabeça, se machucando, né? Tentando ser teimoso igual a Acaz. E olha só, né? Então aí Deus faz a promessa de Natal a Acaz. Recapitulando então, Deus foi até onde Acaz estava, alimentou a sua esperança e por fim Deus faz uma promessa de Natal, que é o versículo que a gente leu, o verso 14. Mas eu vou voltar um pouquinho no verso 12. O rei Acaz, porém, respondeu: não, porém o Senhor aprova desse modo. Então o profeta disse: ouçam bem, descendente de Davi, não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará luz a um filho, chamará Emanuel. Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel, pois antes de a criança chegar a essa idade, as terras dos 2 reis que vocês tanto temem ficará deserta. Então o Senhor trará para vocês, sua nação e sua família, coisas que nunca houve desde que Israel se separou de Judá. Trará contra vocês o rei da Assíria. Essa promessa de Natal para o rei Acaz se concretizou. Um filho nasceu.
No original, a palavra usada aqui para virgem não é virgem no sentido que nós entendemos hoje como uma mulher que não teve relações sexuais. Significa uma moça jovem, moçoila, vamos pensar assim, que acaba de se casar. Né? O original, a palavra aqui no original hebraico não é no sentido que a gente entende hoje. E o filho de Acaz cumpre, né? A sua descendência cumpre essa promessa de Natal. E Mateus, quando utiliza esse versículo para falar de Jesus, o que ele quer trabalhar é o seguinte: olha, assim como houve com Judá, com Acaz naquela época, algo inimaginável, a restauração. Porque olha só, o que ele fala aqui, que Síria e Israel iria ficar deserta, aconteceu. A Síria veio e levou todo mundo, não ficou ninguém. Não ficou ninguém. E lembra que depois, se você ler a história, quando a gente chega lá em Josias restaura a lei, Judá se torna forte de novo. Mas infelizmente a gente sabe que depois Josias morre e aí então, né? Mas o fato é que essa promessa aconteceu. E Mateus usa esse versículo para lembrar que algo semelhante, inesperado, iria acontecer novamente. E acontece em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Maria recebe, então, se você olhar lá, Mateus 1, de 18 a 23, vai então trazer para a gente essa promessa do Natal muito mais próximo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com a separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta Isaías. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Em Cristo Jesus, a profecia se cumpre mais uma vez. Que maravilhoso! Porque agora sim, de fato, né? A promessa de Natal ainda acontece, ainda é para nós hoje. Não foi porque se cumpriu lá com Acaz, depois se cumpriu em Jesus e a gente acha que está tudo cumprido, então. Ainda é promessa de Natal. Crer no sinal de Deus de que nós seremos salvos da ira vindoura é uma promessa de Natal. Porque nós temos a promessa de que esse Jesus que morreu e ressuscitou e que ascendeu aos céus voltará. Amém. E nós vivemos essa expectativa ainda. Como diz o evangelista no capítulo 2, verso 11 e 12, hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. E o meu convite para você nessa manhã é que você não seja cético, como no início do século XIX, como a gente falou no começo, mas que você creia. Mas também não fique nessa vibe de só querer sentir Deus, de sentir-se bem. Porque o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições nesse mundo, para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se nós participamos do sofrimento, Ele diz que nós participaremos também na sua glória. Essa é a promessa. Então essa mensagem não é mitologia grega, não é uma roupagem cristã bonita para explicar o Natal. O Natal para a gente é uma pessoa, é Jesus.
É Deus conosco. É Emmanuel. Que a gente, quando nos sentimos e ficarmos desesperados, igual a Cássio ficou, que a gente lembre que a mensagem, então, do cartão de Natal para nós, nesse dia, é que Deus fez carne, habitou entre nós, veio até nós para buscar e salvar o perdido. E todos nós, em algum momento, estávamos perdidos. E às vezes ainda, a gente é umas ovelhinhas rebeldes, que às vezes tenta se desvencilhar e quer curtir o que todo mundo curte, porque todo mundo está curtindo. Mas eu lembro daquela frase de toda mãe, né? Mas que Deus fala para Deus: você não é todo mundo. Você é meu, eu te chamei pelo nome. Você é meu filho, você é minha filha. Eu dei o sangue na cruz por você. Então, que a gente possa receber Cristo pela fé viva e eterna. Que Deus nos ajude sempre, 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 sempre a trazer a memória que nos dá esperança. E é por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, né? Nós separamos um domingo para celebrar a ceia e nós nos juntamos para também trazer a memória que nos dá esperança. E que nos dá esperança é saber que Ele veio, nasceu como uma criança, que Ele se fez homem e habitou entre nós sem pecado. Por isso nós podemos dizer que Ele é Deus. E Ele se deu na cruz em favor de nós e pelos nossos pecados e derramou o seu sangue para nos purificar. E é nessa certeza, é nessa convicção que a gente celebra a esperança de que Ele voltará para buscar o seu povo. E que um dia nós estaremos e cearemos com Ele, pessoalmente. Enquanto esse dia não acontece, a gente alimenta a nossa esperança. Amém. Então, eu gostaria de convidar você, nós vamos cantar e eu vou pedir para os irmãos acompanhar na Bíblia, o cântico lá no finalzinho, 98. Os irmãos vão vir aqui à frente, eu vou pedir para vocês cantarem uma estrofe e um refrão, enquanto eu distribuo os elementos. Tá? E a gente participa da ceia junto e depois a gente canta o restante do cântico. Né? Nós estamos em poucos, então eu creio que um refrão seja suficiente. Então, chamá-los aqui à frente. Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão
deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo: isso é meu corpo, que é partido em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, ele tomou o cálice, deu graças e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança, feita em meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Que assim seja. Bebamos e comamos em memória do Senhor. Morte e ressurreição. Celebramos nessa hora, Deus, com alegria, na expectativa de que o Senhor retornará. Pai querido, toma o nosso coração todas as vezes que nós nos encontrarmos, tal qual o rei a casa, Deus, precisando desesperadamente controlar tudo, achar que nós vamos dar conta das coisas. Pai, que nós possamos, ó Deus, nos entregarmos a Ti e descansar o nosso coração cansado em Ti. Obrigada pelo Teu amor. Pai querido, nós te rendemos graças, porque é o Cordeiro que na cruz se deu por nós. Obrigada, Jesus. Colocamos diante de Ti também nessa hora, Senhor, os pedidos da nossa comunidade. Pedimos pelo Rodrigo, filho do Paulo, te pedimos pela Joelma, que está em recuperação devido ao procedimento cirúrgico, Senhor, depois que ela teve o nenê. Agradecemos pela vida do Edson, que passou pelo cateterismo preventivo. Louvado seja o seu nome pela vida dele, Pai. Te agradecemos, ó Deus, também pelos nossos idosos. Pedimos de forma especial pela Dona Laurinha, a Dona Heloína, o seu Pedro. Agradecemos, ó Deus, também pelo aniversário do Miguel, meu sobrinho, essa semana, que completou 5 anos, Pai.
Pedimos por essa igreja aqui no coração de São Carlos, Senhor. Clamamos pelo culto de Natal, que o Senhor envie pessoas, que o Senhor já esteja preparando a Tua palavra, o coração do reverendo Wilson. Também pedimos para os irmãos de Ribeirão Bonito, que hoje aqui estão conosco já e também estarão no culto de Natal. Obrigada pela vida deles. Clamamos que o Senhor os guarde, Senhor, de todo mal, fortalece a fé deles e dê sempre essa disposição para o serviço no Teu reino, Senhor. Também somos gratos pela vida do Adilson, Deus, que passou pela prova do presbitério. Obrigada, Pai, pela vida dele, porque o Senhor tem sustentado e fortalecido o Teu servo, Senhor, que ele possa descansar em Ti, depois de toda essa ansiedade, pré-prova. Deus, nós te louvamos e agradecemos porque ele passou no exame do presbitério. Colocamos diante de Ti também a vida do Juraci Amazé, Senhor, que estão em São Paulo, atendendo o chamado do Teu reino também. Clamamos de forma especial pelos nossos parceiros, a Catedral Evangélica, a Igreja de Araraquara, a Secretaria de Evangelização, na pessoa do reverendo Jonas e do reverendo Caio, Pai. Nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, seja conosco. Aqueles outros pedidos que aqui não verbalizamos, nós entregamos a Ti nessa hora através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Seu Santo Espírito seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Você vai em paz, na expectativa dessa promessa de Natal também para a sua vida, e que a sua semana seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém.